Aprender a dizer não também é amor próprio, porque enquanto alguém se acomoda, você se esgota. Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. E hoje nós vamos falar sobre talvez você não esteja sobrecarregado e sim, não sabe dizer. Você já se perguntou, eu tô cansada de quê? O que eu tenho feito ultimamente que tenha sugado tantas minhas energias? Você está exausta, sem tempo para você, sempre devendo alguma coisa para alguém. Você não está exausto do trabalho, você está exausto de agradar, de aceitar tudo, de assumir responsabilidades que não são suas. Porque a gente tem que aprender que na vida, às vezes, cada sim que você dá para outra pessoa é um não que você dá para si mesmo. E hoje nós vamos reagir a poucos vídeos sobre esse tema, sobre a pessoa se sentir sobrecarregada quando, na verdade, ela está assumindo todas as responsabilidades do mundo, da casa, do trabalho, enquanto outra pessoa está de folga, em razão de outra pessoa estar sobrecarregada. Porque aprender a dizer não não é egoísmo, é autocuidado. Então vamos lá, primeiro vídeo. Para cada folgado existe um sobrecarregado, igual eu comentei. Se você está sobrecarregado, não dando conta de tudo sozinho, é porque tem alguém que está folgado. Cada folgado existe um sobrecarregado. Para reparar. Olha ao teu redor. Olha no teu trabalho. Você pode olhar até em casa. Se tem alguém sobrecarregado, tem algum folgado no ambiente. Porque a sobrecarga só existe quando a gente tem uma única pessoa assumindo várias tarefas ao mesmo tempo, enquanto o folgado tá lá de vida boa, só curtindo. E aí eu quero que você pense o seguinte: o folgado, ele só é folgado porque tem alguém que deixa, entre aspas, muitas aspas aqui, tá? Trazendo mais pro nosso assunto aqui, mundo corporativo, sobre trabalho, o folgado, ele só é folgado porque toda vez que alguém te passa uma demanda, você faz com excelência, com rapidez. Quando passam para ele tem mais dificuldade, tadinho. Aí, nesses casos, quando o outro não atende a demanda, já envia para aquele que sabe fazer de tudo. A pessoa faz 1001 funções no trabalho para ainda receber um salário mínimo e o valor para qual ele foi estacionado na carteira dele, quando ele 1001 funções dentro da empresa, mesmo assim ele só recebe o que está prescrito, mas ainda trabalha o dobro do que está prescrito também. Ele não sabe fazer, ele é lento. E aí vai alguém lá e pega a tarefa dele. Deixa que eu faço porque eu faço mais rápido. Deixa que eu faço porque eu faço melhor. E aí você vai ficando cada vez mais sobrecarregada, cada vez com mais coisas para executar, enquanto ele vai ficando cada vez mais livre para sair no horário, para fazer o que ele quer. A reflexão que eu quero que você leve... E na maioria das vezes, quem tem mais chance de receber uma promoção é a pessoa que estava livre enquanto você fazia as tarefas dele. Esse vídeo o problema não é você ser sobrecarregado, gente. A gente tá num mundo de uma velocidade de informação, de demandas, de crescimento, de tudo, que tá todo mundo sobrecarregado, tá tudo bem. O problema é quando tá todo mundo menos um. Aí é que tá a urgência em talvez você precisar olhar pro lado. Como ela mesma falou, o problema não está todo mundo sobrecarregado. O problema é quando tá todo mundo sobrecarregado, mas tem aquele que tá folgado. Porque a folga dos outros sempre nasce da sobrecarga de algumas pessoas. E na maioria das vezes esse outro somos nós, é você. Que aceita mais uma tarefa, como ela falou, que fala, não, deixa que eu faço e tal, e resolve uma responsabilidade que não é sua. Esse é o maior problema. E quando você não sabe dizer não sobre isso, é uma coisa que não para. A cada dia vai aumentando mais, porque enquanto alguém se acomoda, você se esgota. A gente se depara muito com isso, porque fica ainda mais pesado quando isso vem de uma posição de poder, que um líder, um chefe ou alguém acima da gente poderia ser alguém que estava ajudando, auxiliando, assumindo as responsabilidades, acaba sobrecarregando outros funcionários. Porque a autoridade do chefe não deve ser sinônimo de conforto. Ah, eu sou chefe, eu vou trabalhar menos. Não. Muito menos de se beneficiar com o esforço alheio, não é? Um bom líder, um bom chefe não sobrecarrega os seus funcionários e tal. Ele ajuda a dividir a tarefa, ajuda a auxiliar, orienta e protege esse funcionário. Porque quando quem lidera se acomoda, alguém sempre adoece no lugar dele. Já se incluiu na sua agenda hoje
Muitas vezes a gente esquece de incluir a nós mesmos na nossa agenda, né? Coloca problemas de todo mundo, coloca as tarefas do nosso chefe, da nossa família, do nosso esposo, da nossa mãe, do nosso pai, mas esquece de colocar a gente mesmo na nossa própria agenda. Você morrer, você vai substituída em 24 horas. E aí, quando eu fui substituída em 8 minutos, eu mandei mensagem para ele e falei assim: doutor, você errou. Se você adoecer a ponto de não conseguir trabalhar, você pode ser substituído em menos tempo. Emprego você pode ter vários, crachá você pode ter vários, mas vida é uma só. Eu morava no sítio, interior do Paraná, e vi um banner de Miss Brotinho. Aí do Miss Brotinho eu participei do Miss da cidade, que era o Miss Cambira. Depois do Miss Cambira, quando acabou meu expediente, aí eu fui ao psiquiatra. O dia que eu tive o apagão, eu cheguei no psiquiatra sob risco de convulsão. Eu parava assim no farol, eu fechava o olho porque era um cansaço tão absurdo, era um mal-estar tão generalizado que quando o farol fechava, eu ficava feliz, porque aí eu fechava o olho, ia poder assim, sabe? Vamos, seguia. Por 3 vezes eu quase bati o carro. Punição. Um problema de saúde está querendo te devolver o equilíbrio. Seu corpo já tentou te chamar a atenção de várias vezes, né? Porque as dores, para mim, são mensageiras. Quanto mais você normaliza o anormal, mais você está abrindo a porta para problemas de saúde. Não é normal trabalhar com dor de cabeça todo dia. Não é normal ficar enjoado depois de certas situações. Trabalhar com dor não é normal, tá? Porque se o lugar que você trabalha não ouvir e não for empático com uma situação que você está vivendo, cara, você está trocando suas horas de vida por dinheiro. Ninguém está te fazendo favor nenhum. Outro dia me perguntaram, o que você poderia ter feito para não ter burnout diante daquela situação? Pedido demissão. Mas então por que você não pediu demissão? Porque a gente mora num país com 15 milhões de desempregados, então é medo de não vai conseguir pagar as contas, então você vai ficando em situações insustentáveis, só que aí você perde a saúde. Se você perde a saúde, gente, acabou. Acabou. Exatamente. Muitas vezes a gente abre mão de tudo para estar naquele trabalho pensando que somos insubstituíveis, só que infelizmente não somos. Como o médico chegou para ela e falou que em 24 horas colocariam alguém no lugar dela, e ela falou, não doutor, não foi em 24 horas, foi em 8 minutos. Se você não prioriza a saúde, prioriza o seu trabalho, quando você precisar cuidar da sua saúde, o seu trabalho vai te substituir. Porque o excesso da pressão por tempo demais, como ela mesma falou, e até acordar é cansativo, trabalhar, perder o prazer pelo que antes gostava, você se esforça para entrar na faculdade, para trabalhar naquela área, e quando chega naquela área, você simplesmente se perde. Aquilo não funciona mais para você. Você parou de gostar daquilo porque a pressão é bem maior do que você imaginava, você não tem tempo mais para você mesmo, você não tem tempo para fazer aquilo com amor. É apenas uma pressão constante. É viver no automático. Aqui eu posso dar um exemplo. Ano retrasado, eu aceitei um emprego. E nesse emprego, eu não gosto nem de falar desse assunto. Nesse emprego, no começo foi tudo bem, tudo ótimo. Mas no final, eu saí. Na última semana, eu estava praticamente com depressão. Toda segunda-feira dava vontade de chorar quando eu levantava para ir para aquele lugar. É difícil, ainda mais quando você não pode contar com os líderes, que foi o que eu passei. Que a gente cresce aprendendo que se aconteceu isso, você conta para o professor, conta para o papai e para a mamãe que resolve. Mas na vida adulta, na vida real, não é assim. Não é assim. Você tenta recorrer aos líderes pelo que você está passando e você não é atendido. E o que aconteceu? A razão pelo qual eu quase não tenho depressão ainda está trabalhando e eu não consegui me empregar no outro ano no mesmo lugar. Graças a Deus também que eu não ia querer. Deus me livre. E é isso. Agora estou trabalhando em outro lugar maravilhoso, então vida que segue. Vamos para o próximo vídeo. É por esse motivo que ela adoece e vive sobrecarregada. Esse vídeo aqui é sobre a sobrecarga da mulher. Uma coisa que é muito evidente que merece ser falada, merece ser representada. Amor, eu preciso de ajuda aqui. Já vou. Amor. Mas eu falei que já vou. Por que eu tenho que pedir pra tu fazer o básico? Mas eu ia fazer, só não na hora que tu quer. Eu só tenho que pedir 3 vezes, porque nas 2 primeiras tu não fez. Toda vez que eu peço, não é sobre uma tarefa em específico. É sobre tu não enxergar, não antecipar. Como assim? Eu sou a gerente da casa e tu só o funcionário que recebe ordem. Isso faz com que tu se sinta sozinha, mesmo estando comigo. Sim, e eu detesto
detesto pedir porque é sempre uma briga ou uma resistência. E também desinteressada, porque não existe uma diferença entre eu e uma criança. Sim, porque tu não tá sendo um adulto funcional. Tá na hora de seguir o Abner. O que poderíamos falar sobre uma coisa que nós convivemos diariamente? Bom, existe esse tipo de sobrecarga, né, que quase ninguém vê, deveria ser mais falado, como eu já citei, que é a sobrecarga da mulher. Porque não é só trabalhar, você ir lá no trabalho não, você chega em casa e trabalha mais, é você não se sentir cuidada, porque você cuida de todo mundo, ter que ser responsável emocional pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais, que diversas vezes a gente cuida da nossa casa, cuida das casas dos pais, trabalhar fora e continuar trabalhando dentro de casa. Cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de tudo, cuida de todo mundo. Nesse período que você está cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando de tudo, ninguém pergunta quem está cuidando de você. Aí é sempre o problema, porque se você está sobrecarregada, alguém está folgado. Você está assumindo essas responsabilidades sozinha, você não tem ninguém para cuidar de você. Porque é aí que deveria entrar o papel do cônjuge, não é? E ele deveria estar apoiando. E como nós vemos nesse vídeo, muitas vezes esse cônjuge quer ser tratado como um filho. Vamos deixar quieto, vamos deixar abaixo essa parte. E muitas das vezes esse é o problema, porque a gente tem que lidar com tudo e lidar com nós mesmos. A nossa cabeça fica a mil e não tem ninguém para nos abraçar. Chamam isso de dar conta de tudo. Muitas vezes é só a mulher tentando sobreviver. A importância de falar não e impor limites. Eu não tenho problema nenhum em falar não. Eu não tenho problema nenhum em impor os meus limites, em me defender nas situações, mas eu sou assim hoje, com quase 29 anos. Eu passei muito tempo da minha vida, assim como acredito eu, a maioria das mulheres, querendo agradar, querendo fazer de tudo pelos outros, até que eu fiz um trabalho mental e psicológico muito grande de entender que quanto mais sims eu falava, quanto mais eu cedia, mais eu me prejudicava. Então, qual é o ponto da gente fazer tudo pelos outros e querer agradar a qualquer custo, se a gente só dificulta a nossa própria vida? Para nós mulheres, ser a pessoa que fala não, que impõe limites, é muito mais difícil, porque nós temos uma criação social, ou seja, pode ser que você tenha sido criado pelos seus pais, avós, etc., de uma forma diferente, mas na sociedade, em geral, é assim. Nós temos que agradar, nós temos que falar baixo, a gente tem que ser passiva, a gente tem que ser tranquilinha. Por quê? Porque se a gente fala um não, se a gente é assertiva, a gente é taxada como grossa, a gente é taxada como difícil de trabalhar, como difícil de lidar. Para os homens não é assim, a gente já bem sabe, né? Como para nós mulheres é muito mais difícil falar não, impor limite, ser assertiva, porque a gente tem medo de ser taxada como grossa, como difícil, também é muito mais difícil pra gente lidar com rejeição, com abandono. Então a gente fica querendo agradar a todo custo, fazer de tudo. É por isso que nos relacionamentos amorosos é sempre o trabalho da mulher ser a que comunica, a que conserta, a que tem que fazer dar certo, enquanto o homem tá vivendo a vida dele, porque se você não ficar com ele, ele arranja outra mais bonita, na cabeça dele, no caso. Nós somos as que procuram terapia, as que procuram cursos para se desenvolver, as que leem autoajuda. Em grande maioria são as mulheres que querem ser pessoas melhores. Parece que a gente quer usar todo esse material para melhorar a nossa imagem para a sociedade, para as pessoas com quem a gente se relaciona. É muito raro eu ver uma mulher que quer se desenvolver, que lê autoajuda, que faz terapia, já é raro aí. Agora, mais raro ainda é eu ver uma mulher que faz isso por ela. É uma mulher que quer ir para terapia, aprender a falar não e aprender a impor limite e parar de ser extremamente passiva perante a vida porque ela cansou. Geralmente é porque outras pessoas têm feedbacks a dar e ela quer ser uma pessoa melhor para a sociedade. Por quê? A mulher também tem que ser a maternal, ela tem que ser a boazinha e assim é que a gente vai destruindo a nossa vida. E sim, nós mulheres que aprendemos a impor limite e falar não, às vezes somos taxadas como grossas, sendo que a gente só tá sendo assertiva no que a gente tá falando. Às vezes a gente é taxada como difícil, por mim tudo bem então, pelo menos eu me defendo.
Nunca mais eu aceitei ser passiva perante a minha vida. Tudo que eu faço é pensando em mim primeiro, continuo sendo uma pessoa gentil, cordial, trato todo mundo bem, mas no limite que isso me faz bem. Não quero mais agradar todo mundo, porque ninguém tá preocupado em me agradar. Levantaram falso contra mim. E nesse período, eu levantei a minha voz para me defender. Não levantei a minha voz gritando, mas eu quis me defender. E nessa de eu querer me defender, eu fui passada por rebelde. Prefiro continuar sendo rebelde do que continuar sendo silenciada. E agora a gente vai ler os comentários, que esses comentários são maravilhosos, mas teve um aqui que chamou mais a minha atenção, que eu vou ler para vocês. Nossa, falou tudo que estou passando. Desde que aprendi a me priorizar e impor limites, comecei a ser taxada de várias coisas. Sem educação, grossa, difícil de lidar, chata, etc. Mas aprendi um pouco tarde. Tive que fazer muita terapia para entender muitas coisas e me autoconhecer. Igual eu comento para vocês, o autoconhecimento é o início para você se ver, para você se enxergar, para você poder se defender. Pois, por um bom tempo, fui um fantoche dos outros e fazia de tudo para me sentir aceita e agradar as pessoas. Se você não se conhece, como você vai conseguir impor limites? Até onde você vai pôr uma linha e falar isso eu aceito, isso eu não aceito? Por isso que é muito importante você se conhecer. E nunca era bom. Hoje, colho as consequências disso, pois passei por cima dos meus limites. Não ligo mais para o que falam de mim. Aprendi a me amar, o que é muito importante. E quem me aceita do jeito que sou. Só Deus e eu tenho que agradar. Quem não gosta de mim, pode sumir, pois não vai fazer falta da minha vida. Se alguém está com você, não aceita que você imponha limites, é porque não é uma pessoa a quem você deveria desejar estar perto, não é? Aprender a dizer não também é amor próprio. Quando você abre mão de todos os seus princípios, todos os seus limites para agradar uma pessoa, você está mudando a si mesmo, você está extrapolando todas as suas barreiras, todos os seus limites. E isso não é se amar. Ser boazinha não é ser boa com todo mundo e esquecer de si mesmo. Ser boazinha não é você dizer sim para todo mundo, mas negar a si mesma algo que você precisa, algo que você necessita. Aceitar tudo de todos, mas não poder dizer um não de vez em quando. E, como eu já falei, cada sim que você dá para alguém é um não que você dá para si mesmo. Se você aceita ser tratado de qualquer jeito, se você aceita que façam com você igual um fantoche, igual no comentário, você vai ficar sim sobrecarregada. Porque enquanto tem alguém folgado, você está ali dando de conta de tudo. Fulano, você pode fazer isso? Sim, eu faço. Fulano, você é assim, assado? Sim, eu sou. Se você aceita tudo que jogam, que falam, que mandam para você, você vai acabar se perdendo. E vai ser mais difícil ainda de se encontrar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, podem se inscrever, deixar o like, um comentário, deixem aí mais temas para que a gente possa conversar, porque aqui eu gosto de falar sobre coisas da vida real, coisas que a gente passa, mas não comenta com ninguém e tal. Por isso que é bom levantar algumas pautas, sim. Não sou especialista, que são meras opiniões e alguns dados que de vez em quando levanto para a gente comentar. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.